Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu venho por meio desse vídeo gravado de forma simples e direta, em resposta à consulta feita pelo presidente da FETRAX e pelo presidente do Sintesp em conjunto, que acabaram por me perguntar sobre a recente decisão do juiz Douglas Martins, da Vara de Interesse Difuso de São Luís do Maranhão, a qual, em análise de ação judicial promovida pelo Bradesco e Itaú Unibanco, que buscavam, em sede de liminar, suspender a eficácia da Lei Estadual 11.274/2020, lei esta que tratou da suspensão dos consignados no âmbito do Estado do Maranhão quanto aos municípios, o próprio Estado e quanto aos municípios, tanto sendo servidores públicos, municipais e estaduais e empregados públicos. A lei, como todo mundo sabe, ela veio no sentido de desafogar as finanças dos servidores públicos e contribuiu bastante para dar um equilíbrio nessa época da Covid-19. Todos sabem que a lei estadual, ela prevê que fica em caráter excepcional suspensa as cobranças de empréstimo consignado, ou seja, o desconto em folhas, contraído por servidores públicos, estaduais e municipais e empregados públicos e privados, ativos e inativos, tanto civis quanto militares, junto às instituições financeiras pelo prazo de 90 dias, em decorrência da pandemia do coronavírus, E esse período de 3 meses, anotado em lei, também tem a situação ocorrida e que versa no artigo 2º, no artigo 2º, que explica que, pelos 3 meses, ou enquanto perdurar o estado de emergência pública, que trata a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a qual o órgão pagador da administração pública direta e indireta do Estado e município não realizará descontos salariais do valor correspondente às parcelas e financiamentos consignados em folha de pagamento de servidores e empregados públicos inativos. Então, essa lei, ela trouxe em seu bojo a situação de que fica suspenso, por 3 meses, ou enquanto perdurar o estado da Covid, ou seja, o estado de calamidade em razão dessa pandemia que aí subsiste. Ainda não foi feita uma vacina, ainda está em estudo, ninguém ainda tem o prognóstico desses estudos ainda, de real fato, se essas vacinas vão ser direcionadas aí de pronto ao povo. E, portanto, o estado de pandemia, o estado versado em decreto de calamidade pública, ainda está perdurando. Então, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, a lei está em vigor, ou seja, os bancos ficam proibidos de descontar da folha salarial, tanto os municípios, estados, e as empresas públicas ou privadas, proibida de promover desconto em folha salarial, e tanto os bancos de promover desconto na conta corrente dos servidores e desses demais empregados e trabalhadores de sua conta corrente, ou seja, o banco é proibido de fazer isso. O banco alegou que a lei seria inconstitucional, a lei estadual seria inconstitucional, mas o magistrado, na decisão, ponderou que é preciso esperar a decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao julgamento da ADI 6.475, que foi ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro contra essa referida lei. O magistrado, acolheu o pedido de forma urgente, feito pelos bancos. O magistrado, ele entendeu que se ele acolhesse o pedido de urgência anotado pelos bancos,
ele supriria aí a questão de mérito, né? Porque a questão versada na tutela de urgência seria a mesma versada na tutela de mérito. Então ele não queria, o quê? De modo prático, ver efeitos irreversíveis quanto à decisão, e por isso ele indeferiu a medida de urgência pretendida pelas referidas instituições quanto à suspensão da obrigatoriedade dessa lei, que trata, repito eu, da suspensão dos consignados em folha. Portanto, meus companheiros e companheiras das entidades sindicais aí associadas à FETRAX, e tanto aos companheiros também, em especial ao do Sintesp, que fizeram a consulta também, não se pode haver desconto de folha salarial e muito menos na conta corrente do servidor público e dos demais trabalhadores, enquanto perdurar a situação de calamidade pública. Portanto, a lei ela não só preveu em seu bojo os 3 meses, né, quando ela foi aprovada em junho, os 3 meses de suspensão. Ela preveu que, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, a lei tem vigência no âmbito do Estado. E tem tido essas decisões por todo o Brasil, a fim de que, nesse momento, o trabalhador possa reservar a sua remuneração, né, para o que de fato vem aí pendendo dentro da situação financeira aí, com os arroxos, com os aumentos de preço abusivo que está acontecendo. Então essa medida dessa lei, ela veio justamente para combater esses desmandos, né, do sistema financeiro, que só visa o lucro e pouco se importa com o consumidor, com o trabalhador. Então foi uma assertiva muito salutar da Assembleia Legislativa do Maranhão quando promulgou esta lei, e hoje se está colhendo frutos dela no sentido da proteção do trabalhador e do servidor público. Portanto, aí, em cumprimento ao que foi demandado pelos companheiros Gelilson Gonçalves e pelo Gilvan Freire Bezerra Freire, que é respectivamente presidente da Federação e do Sintesp, eu deixo aí o meu abraço em nome de todos os servidores públicos do Estado do Maranhão. Muito obrigado, uma boa tarde. Precisando, o advogado Danilo Costa está aqui para servi-lo, como sempre.